iniciarmos a encenação, eu gostaria de deixar uma passagem que está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 e 14. Por isso, cingindo o vosso coração, o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. A história que será encenada aqui trata-se de uma parábola animada sobre a desobediência. Um certo dia, Jesus chamou seus discípulos para que pregassem o Evangelho do Reino do Céu, para que todos pudessem conhecer o Pai e a sua glória. Filhos, venham, vamos pregar o Evangelho do Senhor por todas as nações. Antes que saíssem, ele lhes avisou que teriam percalços, mas que estaria sempre com eles. E então saíram caminhando por quilômetros. E já estando todos muito cansados, Jesus avista um casal na margem da praia e lhes pergunta: Filhos, já andamos há tempos, estamos atrás do local para descansarmos. Senhor, tem a casa do seu Numa, um velho rabugento, criador de ovelhas, mas a casa dele fica muito distante. E por esse caminho que vocês estão indo, fica muito mais longe ainda. Vou ensinar a notar a vocês. Não, filho, essa é a nossa trilha. Não podemos mudar a nossa caminhada. Sim, Mas Senhor. meu Senhor, por que não iremos pelo atalho? Fica muito mais perto, meu Senhor. Não, Pedro, essa é a nossa trilha. Então, Senhor, eu vou pelo atalho, porque quando vocês chegarem lá, eu já estarei só de boa. Pedro, vamos por aqui, como disse o mestre. Não, eu vou pelo atalho. Mas não foi bem assim como Pedro, mas não aconteceu assim como Pedro planejou. Pedro desobedeceu a Jesus, foi pelo caminho que ele mesmo decidiu seguir. Quando Jesus e seus discípulos chegaram lá, não encontraram Pedro. Todos começaram a se perguntar por onde ele estaria e, já preocupados com o seu sumiço, decidiram sair para procurá-lo. Logo, Jesus avista um homem e ele lhe pergunta: Filho, vistes um homem chamado Pedro? Vi um homem passando por esse caminho. Não sei se é esse Pedro que você procura, mas já lhe adianto. Por esse caminho, quem conhece não terá dificuldade para andar, mas para quem não conhece, há um poço fundo, onde a pessoa poderá cair. Nesse momento, Jesus e seus discípulos correram para salvar Pedro do grande perigo que o aguardava. Senhor, cadê Pedro? Mas quando chegaram lá, ouviram Pedro gritando por socorro. Socorro! É Pedro! É Pedro! Salve Pedro! Salve Pedro! Me ajudem! Então todos se reuniram para tirarem Pedro do fundo do poço. Ora! E conseguindo salvá-los, todos ficaram muito felizes. E mais uma vez Jesus os lembra que ele sempre estaria com eles. Todos reunidos novamente, correram para a casa do seu Nunga, o criador de ovelhas, e lhe pediram abrigo para ficarem até o dia seguinte. Então, seu Nunga cedeu um lugar para ficar, um local pequeno e que possuía apenas uma porta. Mas logo, seu Nunga falou a Jesus: Olha, por hoje eu deixo vocês ficarem aqui, mas vou logo avisando, eu gosto de silêncio. E Pedro, como gostava de fazer as coisas ao seu modo e guiado pelo seu querer, logo se manifestou dizendo: Meu Senhor, eu vou ficar deitado aqui na porta, porque ali atrás é muito escuro, é muito abalado para lá. Pedro, fique conosco, venha orar conosco. Não, meu Senhor, eu vou ficar deitado aqui mesmo. E depois que todos estavam organizados em seus lugares, Jesus chamou os seus discípulos para orarem e entoarem louvores. O homem, tendo a ordem de silêncio quebrada, ficou muito aborrecido com aquele
barulho e foi até eles com o seu chicote. E o primeiro que encontrou em sua frente foi Pedro. Porque eu falei para vocês, eu gosto de fugir. Ai, Senhor, socorro, 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 socorro. Mas Jesus e seus discípulos não tinham a intenção de cessar com os louvores e orações. Jesus percebeu que Pedro estava se afastando e o chamou para orar. Mas Pedro não deu ouvidos a Jesus e disse a ele: Senhor, vou descansar ali para trás, porque se aquele homem voltar, ele vai me bater novamente, pois já me marcou. Pedro, não faça isso. Fique conosco. Vamos orar. Não, meu Senhor, eu vou descansar lá para trás. Não, vou descansar para cá. Já apanhei bastante. E Pedro, mais uma vez, desobedeceu a Jesus. E em meio às contínuas orações e louvores, o seu Lunga volta com o seu chicote e lhe diz: O que eu falei que eu gostaria de silêncio? Esse daqui da frente já apanhou. Vou bater no que está lá atrás. E pela desobediência de Pedro, ele passou a noite inteira apanhando. No dia seguinte, eles saíram e ficaram o dia inteiro orando, curando, operando milagres. E já chegando ao fim da tarde, Jesus avisa aos seus discípulos que eles deveriam procurar um lugar para descansar. E durante o caminho, eles passaram por um pedregal e Jesus diz aos seus discípulos: Filhos, cada um de vocês pegue uma pedra, mas não peguem uma pedra muito grande. Peguem uma pedra de tamanho mediano. Mas, meu Senhor, por que pegar uma pedra se não sabemos nem aonde vamos descansar? Filhos, apenas peguem as pedras. E sabe o que aconteceu? Pedro desobedeceu mais uma vez e pegou uma pedra tão pequena e colocou em seu bolso. Continuaram andando por mais alguns quilômetros e encontraram a casa de um homem que conhecia Jesus de ouvir falar. E ele ficou muito feliz em poder receber Jesus e seus discípulos e fala a Jesus: Senhor, fico muito feliz em receber vocês, mas não tenho comida para oferecer para vocês. Filho, não te preocupes. Acontecerão milagres hoje aqui. Filhos, ponham suas pedras na mesa. E todos puseram suas pedras sobre a mesa. Então Jesus as abençoou e a transformou em deliciosos pães. Filhos, venham, comam. Todos comeram e ficaram muito satisfeitos. Mas Jesus observou que Pedro não havia colocado sua pedra sobre a mesa. E ele lhe pergunta: Pedro, filho, onde está a tua pedra? Meu Senhor, a minha pedra está aqui no meu bolso. Então, Pedro apresentou a sua pedra a Jesus e a abençoou, transformando em um pão tão pequeno que não era capaz de saciar a fome de Pedro. Mas, meu Senhor, só isso não vai saciar a minha fome. Pedro, está de acordo com o que me trouxestes. E no dia seguinte, Jesus chama os seus discípulos, dizendo: Filhos, vamos, temos missões pela frente. E assim seguiram e continuaram pregando diante da multidão. E o dia se foi mais uma vez, e estando todos exaustos, Jesus diz aos seus discípulos: Filhos, peguem uma pedra, mas não peguem uma pedra muito grande. Peguem uma pedra pequena. Todos pegaram a sua pedra, mas como Pedro tinha passado muita fome na noite anterior, ele foi tomado pelo seu impulso e pegou a maior pedra que avistou.
seus amigos lhe disseram: Pedro, obedeça ao mestre, pegue uma pedra menor. Não, não. Agora eu quero ver se eu vou passar fome. Pedro é desobediente demais. E eles retornaram para a casa do homem que lhes tinha dado o abrigo. E o homem diz a Jesus mais uma vez: Ó Senhor, ainda bem que temos bastante comida, mas peço desculpas, não tenho cadeira para sentar. Não te preocupes, filho. Milagres irão acontecer. Tragam suas pedras. E Jesus transformou as pedras em cadeiras. Filhos, venham, sentem-se. Como? O milagre. E Pedro, com a sua desobediência, nem conseguiu chegar à mesa para comer, pois a sua cadeira tinha mais de 2 metros de altura. Senhor, meu Senhor. Pedro, olha onde tua desobediência te levou. Pedro, pela sua desobediência, que situação te colocaste? A gente te avisou, Pedro. Seja obediente, meu filho. E assim finalizamos essa parábola dizendo: Seja obediente.